Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui nesta manhã de domingo para essa nova rodada de conversa sobre um filme. Semana passada falamos um pouco sobre a animação Viva, A Vida é uma Festa. Essa reflexão que a gente promoveu, essa conversa que a gente promoveu sobre aquela animação está disponível no meu Instagram, acessível a todo mundo. Lembrando que nessa fase, esses pequenos vídeos que a gente tem feito, eles aparecem sempre com uma imagem que está escrito ali cinema e psicologia. E aí quando você clica é que abre para reflexão sobre o filme que é escolhido, o filme que a gente vai construindo aqui uma reflexão. Prefiro usar o termo reflexão do que análise nesse contexto. E aí para hoje o que a gente vai falar tem a ver com o filme chamado Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Eu coloquei o título aqui, está fixado como comentário, e aí a gente pode ir aos poucos construindo juntos essa reflexão sobre esse filme bem interessante que está ali escondido na Netflix. É um filme que chegou agora, 2020, então é um filme desse cenário da pandemia. A gente vai fazendo alguns alertas, né? E o principal deles é que se trata de um drama. Então é um filme que traz sempre esse questionamento dramático sobre o sentido da vida, sobre a forma como configuramos a nossa existência e de uma maneira muito direta a forma como acontecimentos da infância vão interferir diretamente na constituição da psique adulta. E aí, Ninguém Sabe Que Estou Aqui, o título já traria uma grande reflexão, um imenso desafio, porque a partir desse título a gente percebe que o que está em jogo em toda a história é uma dinâmica de esquecimento, de invisibilidade social, de invisibilidade familiar. Então a gente percebe que o título já nos coloca diante de uma temática bem interessante e de uma temática muito atual. Ninguém Sabe Que Estou Aqui é o tema é o título de uma música também. E a música fala mais ou menos assim: ninguém sabe que estou aqui, ninguém fala comigo e ninguém pode me libertar, né? Então tem essa perspectiva de isolamento, de solidão, de tristeza. E uma outra coisa também sobre esse filme é que ele é contado a partir de uma perspectiva de envolvimento. Ou seja, determinados filmes a gente assiste como se de fato a gente estivesse fora, olhando a história. Mas outros filmes, e esse é um desses filmes que se enquadra nessa perspectiva, você é puxado para dentro da história. É como se o filme nos levasse para aquele cenário e a gente, de uma certa maneira, sente aquilo que o personagem principal vai sentindo. E o ajuste de tela do filme também faz com que a gente tenha essa dimensão sufocante da vida, né? Então é um filme duro, é um filme com muita responsabilidade quando o assunto é a crítica a um modelo de sociedade de imposição de padrões, porque é sobre isso que fala basicamente, mas ao mesmo tempo é um filme duro, um filme que incomoda. E pelo menos para mim, filmes que incomodam são sempre filmes os melhores, aqueles filmes que você termina de assistir e fica um tempo ali refletindo sobre ele ou se perguntando sobre elementos que são trazidos. Esses são os melhores filmes, os filmes que deixam um tipo de questionamento ou abrem espaço para uma reflexão. Então Ninguém Sabe Que Estou Aqui. A primeira cena, como a gente sempre costuma fazer, a primeira cena é fundamental, porque a primeira cena do filme é uma lembrança que remete à infância. Tem algo a ver com a infância, tem algo a ver com música e tem algo a ver com a indústria da música, não só com a música, mas com todo o mercado que a envolve, que circula, que circunda esse mundo da música. E de repente essa cena da infância vai ser rompida e nós já somos colocados diante de um adulto, que é o Guilherme, chamado no filme pelo apelido, né, Memo.
E a gente vai percebendo ali nos primeiros minutos que a criança da abertura do filme é o Memo. Então a criança e o adulto vão ali aparecendo para nós nos primeiros minutos. Uma lembrança da infância e a realidade do mundo adulto. Bom, se a gente pegasse só esse elemento aqui já seria suficiente para uma grande reflexão, porque tem a ver com a forma como nós, os adultos, vamos interagindo com lembranças da nossa infância. Então esse primeiro aspecto do filme, esse primeiro momento do filme fala sobre isso. Como nós, de qual filme está falando? Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Isso é o título do filme, está disponível na Netflix. Um drama chamado Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Então nesse primeiro momento a gente vai percebendo isso, a forma como as nossas lembranças da infância vão interferindo severamente na nossa constituição adulta, no nosso psicológico, na forma como nos compreendemos e como vamos compreendendo o mundo. E aí leva 20 minutos com um grande questionamento. O questionamento é: o que é que aconteceu com essa criança? Nós nos deparamos com essa pergunta que vai movendo os primeiros minutos do filme, até que no minuto 21 a gente encontra o trauma, a história, o que é que aconteceu com essa criança e por que que o acontecimento gera um efeito tão grande no adulto, Memo. E a história contada é uma história perversa sobre capitalismo, sobre imposição de padrões, sobre negações de sonhos, negações de projetos. E a pior parte desse minuto 20, 21, vamos dizer assim, entre 21 e 23, a pior parte é que tudo isso é provocado pelo pai. O Memo tem um talento para música, está cantando, estão gravando a música dele, uma voz muito bonita, mas aí tem uma conversa que aparece ali entre o pai dele e alguém que deve ser um responsável pela gravadora ou um empresário. E tem um questionamento: a voz dele é divina, mas a imagem não. Ou seja, a voz dele é boa, mas a imagem, o visual dele não é algo que chame a atenção. Essa relação entre voz e corpo, entre sonho e realidade, é o que marca esse trauma vivenciado pelo menino Memo. E acontece uma coisa que é monstruosa, né? Porque o pai termina vendendo a voz do menino, ou seja, gravam a voz do menino, mas no final a imagem que aparece é de outra criança. Aparece uma outra criança que vai ser o visual dessa música, mas a voz é a do Memo. E é bem interessante porque na cena em que isso é descrito, aparece o menino cantando lá na frente e ele olhando. Essa é uma das cenas que justifica o título, Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. Então é um menino invisibilizado. E quem promove esse esquecimento dele, quem promove essa saída dele é justamente o pai, por motivações que são financeiras. Por motivações que dizem respeito ao mundo da música, ao mundo da imagem. E aqui a gente já abre essa reflexão bem interessante, porque o Memo não vai ser aceito como o cantor, tem que ter um outro menino para cantar, embora a voz seja dele, porque ele é gordo. Então aqui tem um padrão sobre o corpo, um padrão imposto sobre o corpo ideal, mesmo numa criança. E aí, na clínica, a gente percebe muito essa dificuldade que muitas crianças têm com a sua própria imagem. E em muitos cenários, na escola que isso se desenvolve, em casa que isso se desenvolve. Então a gente está aqui nos primeiros 20 minutos desse filme, que é um filme curto de 1h30, 1h32 minutos por aí. E a gente está aqui no comecinho já percebendo que tem muito a ver com o que a gente vive hoje. Um padrão de beleza corpóreo, um padrão de beleza que é meramente visual. Então perceba que crianças e adultos passam por isso todo dia. Nós nos preocupamos com isso todo santo dia. Tem sempre alguém falando, tem sempre alguém incomodado e tem sempre uma estrutura que impõe esse padrão. Só que essa reflexão que esse filme levanta nesses primeiros minutos é sobre a forma como os pais
especificamente o pai, que daqui a pouco eu vou comentar por que isso é importante no filme, porque não aparece a imagem da mãe. É o pai quem faz essa imposição ao menino. E aí, consequentemente, como a voz dele foi vendida e a imagem que aparece lá na voz é de outra criança, o Memo tem que ficar escondido. Então a gente sai aqui dos primeiros 20 minutos entendendo o porquê do isolamento do Memo. Ele está isolado já como adulto por conta disso. E aí tem uma coisa aqui que sempre eu assisti esse filme e agora há pouco eu não tinha visto ainda. Na verdade eu vi porque ele apareceu aqui naquelas indicações que eu pedi e foi o que ficou destacado, então eu fui ver porque pela sinopse que tem lá na Netflix não chama a atenção. Infelizmente é uma sinopse pobre para um filme bom. Mas a gente vai percebendo aqui, nesse primeiro aspecto, que existe um peso enorme imposto por toda uma estrutura de sociedade. Existe um peso enorme pela família, imposto pela família, um peso imposto por vários formatos de relações, inclusive na forma como seus sonhos podem ser realizados. Então existem manipulações de sonhos, existem manipulações de padrão. Inclusive quando o pai está conversando lá, o pai diz assim: você quer que eu o faça emagrecer, o faça perder peso? Então veja que essa dinâmica do corpo é muito, muito severa lá no filme, porque é severa na nossa sociedade. Então tem esse aspecto da imagem que vai ser aqui entendido. Então a gente sai daí desse primeiro momento entendendo um pouco do que acontece. E aqui a gente já vai entrando depois dos 30 primeiros minutos do filme, primeiro terço então do filme, porque tem 93 minutos eu acho. A gente vai entendendo algumas coisas. E aí a vida isolada numa casa que é afastada, é como se fosse uma ilha, uma pequena ilha, ou um lado de uma margem de um rio afastado. É mais ou menos assim que é apresentado. E tem um trabalho no campo. O Memo trabalha cuidando de ovelhas com o seu tio, que é o tio Braulio, como ele é chamado. E recolhido, totalmente envolvido em um mundo que é dele, sem contato com muita gente, inclusive sendo questionado pelo tio. O tio questiona o fato dele não falar muito. E o fato dele não falar muito gera um tipo de incômodo em quem está assistindo o filme, porque tem cenas que são em absoluto silêncio. São cenas que se passam em silêncio e tem algumas cenas, pelo menos umas duas, que se você tiver também em silêncio escutando o filme, você consegue escutar até a respiração do Memo dentro do carro, escutando a Marta, que é um personagem que aparece aqui também, que daqui a pouco eu vou falar dela. Então esse silêncio é algo que sufoca. Então quem estiver assistindo, é puxado para dentro do drama desse personagem, o Memo. Então seu talento é vendido pelo pai, seu sonho é sufocado, e além de ter o talento vendido, o sonho sufocado, ele não tem nenhum tipo de interação a não ser essa com o tio Braulio. E aqui eu vou destacar alguns pontos, porque esse primeiro ponto da forma como o Memo vai entender o seu mundo, porque tem uns desencontros com a realidade. Primeiro ele está numa sala e de repente essa sala está iluminada e ele está dançando como se fosse um palco. Isso é interessante porque é uma imagem no filme para falar de algo dramático que qualquer pessoa pode viver devido a um trauma. O trauma do Memo é a repressão do seu sonho por uma sociedade de um padrão de corpo, precisa de uma imagem magra e ele é gordo, também pelo pai que vende esse talento, mas ao mesmo tempo esse sonho reside ainda dentro dele e de alguma forma se expressa, e para se expressar ele se desconecta da realidade. Ele está numa sala e de repente a sala ganha uma luz de outra cor, inclusive o tom da luz reflete essa dimensão de interioridade, que é o mesmo que acontece com algumas vestes que ele usa, que são vestes artísticas. Na verdade, um tipo de manta que ele usa e que depois ele vai dar um destino a isso. Mas tem a ver com isso, é uma tentativa de ruptura com a realidade para encontrar o sonho que foi reprimido.
E nesse modelo de sociedade que nós vivemos, de uma certa maneira, todos nós nos encontramos com essa situação de não conseguir encontrar o eixo que nos mova até o sonho que nós tanto alimentamos, que nós tanto buscamos. Então, essa ruptura, que é na verdade uma demonstração de que existe algo contido que precisa sair, está representada no filme por mudanças bruscas de cenário. Isso é interessante porque lembra um pouco o que acontece naquele filme do Coringa, nas cenas em que ele está dançando, né? Então tem essas desconexões com a realidade para abraçar um outro cenário que é mais seu. E aqui lembra muito o que Freud falava sobre aquilo que é reprimido e que tende a se expressar. Lembra um pouco aquilo que o Nietzsche falava quando ele aborda a ideia do espírito dionisíaco, né? Aquilo que está lá dentro e que vem com uma força irracional poderosa, capaz de reavaliar a própria realidade. Mas isso não acontece com o Memo até aqui porque existe uma imposição poderosa de um padrão social. E aqui a gente poderia colocar para dialogar psicanálise, marxismo, poderia usar Herbert Marcuse, que é quem faz essa dinâmica, com a ideia do Eros, que é aquela força instintiva que cada um de nós traz, aquele poder construtivo que não sai porque encontra uma barreira. E a barreira é formada por imposições sociais, imposições de vários formatos. Saio desse aspecto aqui, dessa desconexão entre realidade para ele poder abraçar o seu sonho, não consegue por conta dos padrões, e aí ele se esconde mais ainda. E aí eu vou falar de alguns encontros que aparecem e que acontecem, e aí eu vou usar a perspectiva da psicologia analítica. Primeira coisa que eu quero destacar nessa linha analítica é o fato de existirem duas crianças nessa história. A primeira delas é o Memo e a outra se chama Ângelo Casas. Ângelo Casas é o menino que dá corpo à voz do Memo. Lembrando que essa é a história desenvolvida nesse filme. O Ângelo Casas é o menino que tem a vida que o Memo poderia ter se tivesse vivido seu sonho. Mas aqui o Ângelo é, nesse momento, a criança com um destino diferenciado, mas é o destino que foi roubado do Memo. Então veja que aqui a gente tem uma grande tensão entre aquilo que o Memo é e a visualização daquilo que ele poderia ser, que está representado no Ângelo. E aí eu lembro que essa imagem da criança é sempre uma imagem muito significativa para a psicologia analítica, porque o arquétipo da criança representa o futuro promissor, o futuro grandioso. Representa sempre essa abertura esperançosa para o futuro. E no Memo a gente vê essa criança ferida. Daqui a pouco a gente vai ver, quando eles se encontram adultos, que eu também vou falar, que o Ângelo também é uma criança ferida. Mas a ideia da criança ferida no Memo é muito mais severa porque rompeu todo tipo de possibilidades de relacionamentos que ele poderia construir. Lembrando que isso se dá por interferência direta do seu pai. Um segundo encontro que eu quero destacar aqui é o de Memo e Marta. Marta é a única mulher que está aqui interagindo nesse contexto predominantemente masculinizado do Memo. E não é algo programado a entrada da Marta nessa história. O Memo vive isolado com o seu tio, o tio Braulio, e esse tio sofre um acidente e, devido às circunstâncias que vêm depois desse acidente, termina que o Memo encontra a Marta. E essa Marta aqui, nessa perspectiva analítica, representa justamente esse grande arquétipo feminino. O feminino integrador, o feminino que garante a passagem daquilo que está reprimido na escuridão para a grande luz. Ela nutre aqui, ela guarda alguns aspectos do arquétipo da mãe, mas a gente vai falar do arquétipo feminino no geral como essa capacidade
essa capacidade de reconstrução de realidades que é típico do cenário, típico do arquétipo feminino no cenário da psicologia analítica. Então a Ângela é quem vai trazer o Memo de volta. É ela quem vai promover um processo de abertura para uma cura dessa criança ferida que é o Memo, já que ele, embora seja um adulto, mas as lembranças que ele traz da sua infância configuram seu mundo adulto e são todas lembranças feridas, porque são lembranças de repressões. Repressões que, inclusive, embora no filme não aborde, a gente pode até questionar o formato de entendimento afetivo, sexual que o Memo tem. Porque ele apesar de ser masculino e ter comportamento que não leva a nenhum questionamento sobre isso, mas de vez em quando ele dá umas aberturas para um feminino na sua própria conduta. E aí é interessante porque isso é o que faz ele se aproximar muito da Marta. E isso é o que faltava então nessa vida dele, já que é um universo configurado pelo poder do masculino. E aí a Marta, então, ela representa toda essa dinâmica de reencontro, de compaixão consigo, compaixão com o outro, de transcendência, de vitalidade e de fertilidade, que estão todas sintetizadas na compreensão que o Jung apresenta acerca do arquétipo feminino, de arquétipos femininos. Ela é, então, entendida como essa vida que pode se tornar sempre fértil. Na perspectiva sistêmica, a Marta seria a figura que garantiria a integridade do sistema, ou seja, aquilo que foi rompido tende a buscar de alguma maneira o seu equilíbrio ou o reequilíbrio. Então a Marta é a figura que representa isso. Antes de falar mais da Marta, eu quero trazer aqui duas outras figuras. O tio Braulio, que aparece aqui, é o cara que é responsável pelo Memo. E ele é o arquétipo, num primeiro momento, ele é o arquétipo da sabedoria, ele é o velho sábio, né? É ele quem traz os questionamentos ao Memo, e é ele quem traz também possibilidades de abertura. Então, em um primeiro momento, ele é o arquétipo da sabedoria, mas ele também traz relações com o arquétipo do pai. E, de uma certa maneira, esse pai como aquele que limita, porque nesse primeiro aspecto paterno, o Braulio é o limitador, porque com ele o Memo permanecerá ali cuidando de ovelhas, naquele trabalho que é um trabalho pesado do campo, sem dar vazão aos seus sonhos e sem enfrentar aquilo que precisa enfrentar. Então ele traz esse aspecto da sabedoria, mas também contrasta com esse aspecto paterno no sentido limitador, que é típico do arquétipo do pai. Mas também, quando ele se depara com a outra imagem de pai, que é o pai biológico do Memo, aí ele se ressalta como um pai mais adequado. Então o tio Braulio representa aqui três arquétipos nessa perspectiva analítica. Primeiro, da sabedoria, porque ele questiona, porque ele... você não vai falar, você não vai nem dizer que vai comigo para o jogo, tal. Então ele traz esses questionamentos. Ele é aquele que limita, porque de uma certa maneira, enquanto viver lá, o Memo não vai enfrentar o que precisa ser enfrentado. Mas quando ele é colocado frente ao pai, se demonstra para todo mundo que está vendo a história, e inclusive para o Memo, que foi ele quem garantiu uma certa resistência do garoto ao seu passado, resistência frente ao passado. Então ele assegurou que o Memo chegasse até ali. Então ele não é o pai no sentido biológico, não é o pai no melhor sentido da palavra, mas ele é o pai que conseguiu conduzir a vida do Memo até ali. E o Braulio desponta como esse pai no momento em que o pai biológico do Memo aparece. E nessa perspectiva da história, esse pai biológico ele traz um aspecto de pai criador. Agora, o pai criador não é porque ele está criando, não. O pai criador é porque ele tem um poder absoluto, é quase uma imagem que se assemelha à imagem do divino, e ele é quem conduz toda a história. Inclusive, quando ele chega lá, é para questionar o fato do Memo estar começando a romper os limites daquele lugar. E aí a gente vai falar um pouco sobre o pai do Memo,
porque ele aparece em vários momentos da história. Ele aparece no primeiro momento como aquele que boicotou o sonho do filho. Ele aparece num segundo momento como aquele que tenta boicotar a vida do adulto, Memo, porque ele não quer que as pessoas saibam o que o Memo faz, que ele canta, que ele tem esse dom. E no terceiro momento ele tenta manipular o Memo, levando o Memo para programas de TV, para um programa de TV, para colocar ele de frente com o Ângelo. Então veja que ele é essa imagem que traz sempre a marca da manipulação, a marca da repressão, a marca dessa dinâmica de consumo, porque é a ideia de tirar sempre proveito daquilo que é dom e talento de outro. Então ele traz essas marcas aqui. Então quando a gente coloca o pai biológico do Memo junto com o Braulio, que é o tio, a gente vai ver que o seu pai biológico, ele é o arquétipo do pai, mas nesse sentido de um pai absoluto, que só chega lá para suprimir a liberdade do filho, no sentido de que não aceita nenhum tipo de questionamento, é ele quem diz e o filho que tem que fazer sempre, mesmo sendo já o filho um adulto. Então ele se dá esse poder, mas ao mesmo tempo ele é o manipulador, né? Ele é aquele que tenta tirar a consciência que o Memo vai começando a construir da realidade e jogar isso tudo a seu próprio benefício, em seu próprio benefício. Então o pai biológico traz essas marcas aí, que são muito negativas. Desponta então frente ao pai biológico a imagem do pai que é o tio que é na verdade o pai, é aquele que exerce o papel. Aqui a gente poderia abrir um debate muito sério sobre essa ideia da paternidade, né? Porque o fato de ser biologicamente pai de alguém não assegura muita coisa, né? O processo de construção da paternidade leva a outros elementos, e elementos que muitas vezes são desconsiderados nessa sociedade que traz a marca patriarcal. O fato de ser pai biológico de alguém não garante que você seja de fato o pai, né? Então pronto. Já o fato de ser o tio não quer dizer que ele não tenha as condições de fazer essa construção do paterno. Então aqui abriria um outro espaço para essa reflexão. Chega o momento em que o Memo vai encontrar de novo o Ângelo, só que agora adultos. E aí tem uma revelação grandiosa para todos nós, porque a gente vai ver que o Ângelo, e eu disse lá no início que ele também era uma criança ferida, porque de uma certa maneira ele não aproveitou o sucesso que o dom do Memo poderia trazer, porque tem uma reviravolta aí. E aí a gente se depara com uma cena que é provocada pela Marta, porque ela grava um vídeo com o Memo cantando, esse vídeo entra na internet, e aí muitas visualizações, e aí o Memo é colocado frente a Ângelo. E aí a história aparece para nós, como de fato foi. E como é que de fato foi essa história? Que o Memo saiu dos bastidores e empurrou o Ângelo, que aí ficou condenado a viver numa cadeira de roda. Ele usa essa expressão no filme, né? Condenado a viver numa cadeira de roda, você me tirou, então isso, você pode se mover, mas eu não. Então é uma criança ferida também por essa grande indústria econômica e por essa grande busca de padrões sociais, né? Padrões construídos em sociedade. Mas na conversa entre os dois, Memo e Ângelo, já adultos, essa conversa se dá num primeiro momento de bastidores e depois num programa de TV. Nos bastidores, o Ângelo diz ao Memo o que é que ele precisa fazer. Olha, eu vou fazer assim, desse jeito, espero que seu pai tenha falado, mas eu espero que lá você não banque a vítima, né? Pronto, então ele tem essa fala. Então o Ângelo também não consegue lidar com as suas feridas, porque se por um lado o Memo se isola, porque não consegue lidar com o seu passado, o Ângelo constrói duas imagens de si. A primeira delas é aquela que está exposta publicamente, e que é a persona, chamada de persona, a máscara social que todo mundo tem, e a outra é a sombra, aquilo que está contido ali, e algumas pessoas têm acesso a isso, e ele revela ao Memo essa face oculta, quando ele diz a ele, não tente bancar a vítima, né?
É bem interessante se a gente for ver a história como um todo, porque o Ângelo quer apresentar a vida dele que foi destruída, mas ninguém quer, ele não quer, que ninguém veja como a vida do Memo também foi destruída. Então é sempre essa dinâmica de competitividade que a gente vivencia que faz com que a dor do outro seja negligenciada. E a dor do outro tem que ser negligenciada para que a minha venha à tona e seja vista. É essa dinâmica que aparece nessa relação dos adultos Memo e Ângelo. O Ângelo quer se beneficiar da sua tragédia pessoal, mas para isso acontecer, ele precisa que seja sempre mantida às escondidas a tragédia vivenciada pelo Memo. Então é bem interessante essa linha de debate que envolve esses dois personagens que são vítimas desse mesmo sistema. Até porque, inclusive, o Ângelo diz isso, né? Que ele também é culpado, ele se sente culpado. E aqui aparece uma cena de fechamento, porque o Ângelo diz assim: você precisa. A gente está aqui num momento que é para perdão, fechamento de histórias, a gente precisa fechar um ciclo para que um novo se abra. E é interessante porque esse é o processo de terapia, na verdade, né? Precisa se fechar um ciclo para que um novo se abra. Lembranças precisam ser redimidas para que a gente possa seguir. É claro que ninguém muda o passado, mas a gente pode entender melhor o passado. E quando a gente entende melhor, a gente sabe agir melhor com ele, com esse arco de lembranças poderosas, né? Então a fala do Ângelo é uma fala que tem a ver com um processo terapêutico de fato, né? Você precisa fechar um ciclo para que um novo se abra. E é aí que acontece uma coisa que poderia ter acontecido há muito tempo, né? Que é justamente quando o Memo diz: era minha voz. E aí ele se levanta e diz: fale a verdade. E aí ele sai do espaço onde está acontecendo essa entrevista, né? É bem importante isso daí, porque esse é de fato o processo de cura do Memo. Porque ele é colocado diante do seu passado, que está ali representado pelo Ângelo, e ele enfrenta esse passado. E ao enfrentar esse passado, ele enfrenta com a verdade. E, inclusive isso é muito claro assim no sentido de essa é a minha verdade, né? A minha verdade é essa era a minha voz. Fale a verdade, você não cantava. Então essa reivindicação feita por ele é na verdade o seu processo de libertação. É aí que começa, claro, não quer dizer que dizer isso curou ele e ele vai viver a vida dele em paz, não, mas dizer isso termina abrindo uma possibilidade de mudança. E aí aparece uma cena que é uma das coisas mais bonitas que tem nesse filme, que é alguém pergunta: você sabe cantar? E aí ele pega um microfone, canta, a banda acompanha. E aqui eu tenho uma teoria que é uma possibilidade. Eu acredito que a cena em que ele sai do espaço onde está tendo essa conversa com o Ângelo, num programa de televisão, eu acho que quando ele sai dali, essa é a cena real. Eu acho que a cena dele cantando é uma desconexão com a realidade como acontece em outros momentos. É, na verdade, o dar vazão ao seu sonho. E isso é bem coerente com seria bem coerente com toda a estrutura do filme, porque se a ideia é eu preciso de voz, eu preciso ter a minha voz, e aí eu chego lá de frente com uma das pessoas que foram responsáveis por eu perder esse espaço, e eu digo o que aconteceu, eu falo a verdade, então eu estou liberto para expor aquilo que está lá dentro. Então esse processo de libertação do Memo tem dois aspectos. O primeiro deles é muito conectado com o seu passado, que é poder cantar para as pessoas verem ele cantando. E um segundo momento é a longo prazo, né, que é justamente como você vai ressignificar lembranças, como é que você vai reinterpretar o presente e como é que você vai planejar o futuro, né? Mas na minha leitura eu confesso que eu precisaria ver de novo para fundamentar essa teoria, mas eu acredito que a cena em que ele se levanta e sai é a cena que condiz com a realidade da história. A cena cantada com a banda, para mim é um encontro dele com o seu sonho mais íntimo, o que é muito bonito, o que seria
O fato de eu estar dizendo que, na minha opinião, não é a realidade, não diminui em nada a história, pelo contrário, né? Quer dizer que finalmente eu entro em contato com o material mais puro dos meus sonhos. E eu tenho acesso a isso agora com toda transparência e com todo poder. E o fato de ser representado por uma banda, ele está bem vestido e tem uma banda, é a ruptura com essa solidão que acompanha ele em todo o filme. Porque é um filme sobre solidão. Mas não é qualquer solidão, é sobre a solidão que é construída a partir de uma profunda repressão de projetos, de sonhos. Então é um filme que, como eu falei no início, né, termina trazendo alguns incômodos, mas é um filme que traz uma reflexão muito poderosa sobre esse poder que nós temos de refazer caminhos, de reencontrar sonhos e de ressignificar o passado. Eu destaco aqui ainda algumas coisas e do jeito que eu falei do Ângelo criança, o Ângelo adulto, Memo criança e Memo adulto, isso acontece também com o pai, né? Porque se no primeiro momento ele, quando é criança, não encontra a força necessária para fazer nada, fica por isso mesmo, o pai recebe o dinheiro, ele cantou, pegaram a voz dele na música, jogaram numa imagem de outro menino, inclusive diz assim, quando o menino é mencionado assim, aquele menino magrinho de olhos azuis, lourinho de olhos azuis, tal, faz essa menção, que é justamente desse padrão. O Memo não fez nada, ele é a vítima em tudo, mas quando ele é adulto, que o pai vem ao seu encontro e tenta impor, ele reage. É bem interessante porque ele reage até de uma forma agressiva, né? O tio é quem impede que ele seja ainda mais agressivo, mas a gente entende que essa agressividade tem a ver com passar a limpo todo o passado, né? Passar a limpo toda a história que remoeu a vida dele e que impediu a vida dele de avançar por caminhos que seriam caminhos mais belos, né? É o poder do sonho reprimido e eu finalmente encontrei a força para contestar aqueles que reprimiram o meu sonho. Então, nessa proposta aqui, o Memo criança que é indefeso cedeu lugar para um Memo adulto que enfrenta justamente as figuras de autoridade que causaram tanta repressão ao seu projeto de vida. Tem algumas coisas do filme que para mim não são tão claras e que precisariam de melhores explicações. Por exemplo, o fato do Memo adulto entrar escondido na casa das pessoas lá. O que é que ele vai fazer e por que é que ele faz isso? Isso aí não é comentado no filme, mas aí eu faço uma aposta, né? Já que não explicam lá, não comentam lá, eu me dou o direito, como qualquer pessoa, de fazer um comentário. E na minha opinião, isso aqui é uma forma de interagir com o que aconteceu com ele, porque do mesmo jeito que eles roubaram tudo que ele tinha, que é justamente essa capacidade criativa de cantar, capacidade criativa que a música traz, uma vez que isso foi roubado dele, os pequenos furtos que acontecem, essas pequenas invasões que acontecem, mais ou menos um esforço para fazer com que as pessoas participem também do seu processo de perda, né? É uma possibilidade. Então, fica aí como possibilidade até que o diretor resolva falar alguma coisa sobre essas pontas que ficam abertas no seu filme. Tem um artigo, o título do artigo é A Importância do Pai no Destino do Indivíduo. É um artigo escrito por Jung e eu vejo que esse filme nos traz essa dinâmica poderosa do poder que o adulto vai ter na consolidação do destino de um filho, né? Do indivíduo que na verdade é um filho ou uma filha, porque o ambiente onde o Memo vive é um ambiente eminentemente masculino, né? Quem rompe esse ambiente é a Marta, como eu falei, o arquétipo feminino aqui, a ânima, a mãe, a companheira. Inclusive é bem interessante porque, falando da Marta de novo, eu vou encerrando, vou conduzir com essa história da Marta, eu vou conduzir ao final essa nossa reflexão. A Marta promove vários reencontros. A Marta ela grava um vídeo do Memo cantando, joga na internet, explode, né? Mas ela promove um encontro que é muito mais necessário. Tem uma cena que ela está sentada com o Memo e ele vira a mesa porque ele está com raiva, porque lá tem uma revista do Ângelo, né, que ficou famoso.
esses pregadores de autoajuda, né? Na verdade, o Ângelo vira um pregador de autoajuda, um farsante, porque depois a gente vê que não... Eu já falei disso, então paro por aqui. Mas é bem interessante porque Marta, ela sai triste, né? Quando ele vira a mesa, ela sai triste porque não entendeu nada do que estava acontecendo. Quando ela sai, ele vai ao encontro dela cantando. E aí quando ele vai ao encontro dela cantando, ela para, se vira para ele com um sorriso, e é aí que ela descobre o dom. É interessante porque é o poder dessa referência feminina para entrar em um mundo vazio e trazer de volta todo o significado, todo o brilho e todo o sentido, né? Então, Marta, para mim, é a figura mais importante dessa configuração aqui do mundo do Memo, porque ela entrega ele de volta para ele mesmo, né? É como se fosse assim. Tem um livro até do, acho que é Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, né? E a conclusão do livro é mais ou menos que quem me roubou de mim fui eu mesmo, né? Não teve ninguém que me roubou, foi eu que me sabotei, sou eu que me saboto. E é como se fosse assim, a Marta é aquela que entrega ele de volta ao que tem de mais transparente na sua vida, né? E isso se dá mediante o poder da música, né? E aí ele põe para fora, ele traz para que ela veja o seu mundo e ela se encanta com isso. Esse encantamento é o que faz com que nós, todos nós humanos, vivamos relações. As relações mais bonitas que nós vivemos devem ser essas motivações motivadas pelo encantamento com o outro, né? E aqui isso é contrastante com o que aconteceu com o pai do Memo, né? Porque enquanto ele abre mão do dom do filho para que tenha poder financeiro, né? Inclusive poder financeiro que não se reverte a favor do filho, que é o dono do talento, não se reverte a favor dele em lugar algum. No caso da Marta, ela faz com que isso seja totalmente diferente, humano por demais humano, né? Ela faz com que ele encontre aquilo que é mais seu e que está perdido. E eu acho que nessa nossa sociedade, nesse nosso modelo de relações, a gente se empobrece muito com isso, né? A gente não consegue encantar e nem se encantar, né, com a beleza do outro, né, da outra pessoa. Então, para mim, na leitura que eu faço, a Marta é a figura fundamental desse processo aqui do Memo. Ela quem garante, então, mesmo que sem querer, joga um vídeo ali na internet, isso aí vai mudar a vida do Memo, ele vai ficar muito indignado e tal, mas assim, ela termina, que é interessante também porque tem a ver com o processo de terapia, né? Porque tem pessoas que chegam lá para terapia de bom grado, chegam lá, olha, eu tô doente, eu preciso de ajuda. Mas tem outras que chegam com muita resistência, né? Dizendo, não sei por que me trouxeram aqui. Aí eu não sei por que lhe trouxeram aqui, aí eu pergunto, né? Mas você não veio amarrado, né? Você não veio amarrado, então você sabe por que lhe trouxeram aqui. Então muitas vezes falta só essa linha que conecta tudo e a Marta é, de fato, essa linha. E por meio da música ela faz com que eles se encontrem. É uma cena bonita. As cenas que a Marta aparece são as cenas mais bonitas dessa vida do Memo nesse filme aqui. É quando você vê que tem possibilidade de futuro de novo, né? Então sai do drama para essa abertura para o romântico possível, mas não romântico no sentido de ele vai terminar namorando com ela, mas romântico no sentido de que você encontra aquilo que é mais presente nos seus sonhos. Então, nesse sentido, a Marta é a ponte, né? Para mim, a figura mais importante desse processo. E a cena que encerra o filme é uma cena que mostra esse poder da Marta. É uma cena que não tem nenhuma fala. O Memo está deitado numa cama e ela se deita perto dele, ela se deita, aí ele se vira, ela coloca primeiro a mão em cima dele, encosta o corpo dela no corpo dele. É uma cena de muito carinho, de muito zelo e termina aí. Então pronto, essa cena termina aí mostrando que Memo conseguiu enfrentar o seu passado porque encontrou o que faltava nele a partir dessa presença do feminino, essa harmonia trazida pela Marta, né? Um ambiente masculino que encontra então essa abertura para esse aspecto tão necessário do feminino. A gente poderia abrir várias reflexões sobre isso, mas aqui eu vou
concluir essa reflexão falando sobre esse processo que depende de aspectos que são masculinos e femininos, todos juntos, né? A gente vive numa sociedade de negação do feminino, né? E queiramos ou não, existem aspectos femininos e masculinos em cada um de nós, né? Existem nuances desse universo feminino e masculino que compõem a nossa psique. E negar um desses aspectos é dificultar o nosso processo de personificação mesmo, né? De individuação, como o Jung fala. E essa palavra individuação é plena posse de si. Então eu preciso integrar todos esses aspectos da melhor maneira possível. E nessa história aqui, ninguém sabe que eu estou aqui, esse aspecto se torna equilibrado quando finalmente uma mulher, eu vou usar essa expressão, né? Ela invade esse espaço, porque ela chega do nada e toma conta de tudo aqui ao redor. É bem interessante. E aí eu vou concluir falando sobre o Ninguém Sabe Que Estou Aqui, que é o título. Comecei falando sobre ele e vou encerrar também, porque talvez o Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, Ninguém Sabe Que Estou Aqui, talvez tenha muito a falar sobre aqueles aspectos que são nossos, e que muitas vezes nós nem sabemos mais que estão aí. Pode ser também uma crítica ao fato de muitos de nós estarem aprisionados em si, né? Aprisionados em si ou aprisionados em padrões. Então, nesse sentido, é um filme que vale a pena assistir. Claro que é um filme que traz um incômodo aí para algumas pessoas que querem uma história mais dinâmica. Não vão gostar muito, porque é uma história que vai no ritmo da vida do personagem. E aí tem umas paradas, tem umas pausas. Mas é um filme que traz uma lição bem interessante, um filme que vale a pena se ver, e é um filme curto, 1h e 32, 33 minutos. Então essa foi a minha contribuição sobre esse filme, Ninguém Sabe Que Estou Aqui. Eu espero que todo mundo saiba que você está aqui, né? Contrariando então nesse processo, que você não se perca, que você possa fazer esse caminho, se concilie com o passado, ressignifique o presente e caminhe para o futuro, né? Próxima semana eu volto aqui com mais uma reflexão sobre uma outra produção, e essas escolhas são feitas muito com base no que é apresentado aqui na internet. Eu coloco lá o espaço, as pessoas comentam o que estão esperando e depois a gente chega a um filme específico. Então minha gratidão a quem passou por aqui nessa manhã de domingo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem são as pessoas, nossas amigas que estão aqui e amigos. Ângela, Francisca Menezes, Rosane, Laine, Josilene, Lenice, Rosane, eu já falei. GB Araújo, JP, Paula, meu amigo Aécio, Ivoneide, Luciana, Letícia, Arice Vieira, Roseane, Graça do Masságico, Carlinhos, minha irmã Danusa, Antônio, Raquel, Nildo, Nilda, Nina, pronto, Cris, deixa eu ver se tem mais alguém. Minha mãe que entrou agora, ó, um cheirinho aí. Daqui a pouco eu vou ligar para casa para falar com a senhora, Luluzinha. Cheiro. Então, meus amigos e amigas, a gente vai parando por aqui. Estamos encerrando aqui essa pequena reflexão. Espero que seja uma provocação. E a gente se encontra aí. Eu vou organizar os horários para a gente fazer essa próxima reflexão sobre um filme no sábado, já que domingo é domingo das eleições, né? Então eu vou fazer no sábado. Eu acho que esse horário é um horário bom, 10 da manhã. Se der certo eu faço no sábado, 10 da manhã, mas a gente vai se comunicando. E no domingo todo mundo vai votar sossegado. Lembrando que quem puder fique em casa, se precisar sair com todo cuidado. Sempre com a máscara, né? A que você vai usando, e a reserva, porque pode precisar. E também o álcool, para que a gente possa estar todo mundo se cuidando e também cuidando de todos aqueles que vão convivendo com a gente. Então, um abraço para todo mundo e um domingo bem sossegado. Até semana que vem.